Oiê, tudo bem? Eu sou a Eloá e muitas vezes a gente permite que o errado faça parte da nossa rotina. A gente permite que isso faça parte da nossa rotina porque a gente não consegue reconhecer que aquilo que nós fazemos de errado realmente está afetando a nossa vida, afetando a nossa alma. E a gente decide permanecer fazendo o errado. Isso é perigoso porque dentro de um dia só nós temos muitos contextos. E claro, nós temos faculdade, emprego, escola, amigos. Infelizmente, muitas pessoas agem de uma forma diferente nesses lugares. E, óbvio, eu não vou ser a mesma pessoa de conduta dentro do meu trabalho e numa rodinha de amigos, numa festa. Não é a mesma conduta de comportamento. Mas em todos esses lugares eu preciso ser eu mesma. E quando eu não sei a minha identidade, isso fica muito difícil. Porque infelizmente as pessoas vão agindo como cada lugar me faz ser uma pessoa. Isso é muito errado, porque a gente convive com várias pessoas, sejam elas crentes, sejam elas não crentes, e se a gente for deixar toda a situação nos mudar, a gente está fazendo aquilo que a Bíblia diz para não fazer. A Bíblia diz para que a gente seja irrepreensíveis, a fim de que não hajam acusações contra nós. E se nós não formos verdadeiros cristãos, se nós perdermos a nossa identidade para sermos qualquer coisa neste mundo, nós estamos indo contra a palavra e contra a vontade de Deus, contra o que é certo e contra o que é bom para você. Mas isso não significa que tudo que a gente for fazer, a gente nunca vai errar, a gente nunca vai pecar, a gente vai ser super santo, super crente e muito bons. Na verdade, a gente não é nada bom. E se a gente não é bom, nós temos que permitir que o Senhor nos conduza. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não imitem o comportamento e os costumes, deixem ser transformados por meio do pensamento. Essa metanoia, essa mudança de pensamento, ela está muito ligada ao arrependimento. E o arrependimento, ele só existe a partir do conhecimento. A partir do momento em que eu conheço os meus erros, conheço os meus pecados e sou humilde e confessá-los ao Senhor. Quando eu entendo aquilo que eu faço de errado e que não agrada ao Senhor, reconheço, mudo o rumo que eu estava levando e me arrependo, o Senhor nos faz viver algo novo. Porque a Bíblia diz também que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E quão bom é receber a misericórdia do Senhor e viver por essa verdade, por essa graça e por esse perdão. Mas você precisa se lembrar que você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Você é um peregrino, você está de passagem, você é um filho esperando até que ele venha. E você precisa, então, conhecê-lo, conhecer da palavra, para saber o que realmente agrada ao seu Pai. Porque, afinal, se você quer morar no céu com Ele, você precisa viver assim de acordo aqui também na Terra. Mas é claro que na Bíblia não está escrito tudo o que não se pode fazer. Não se pode isso, não se pode aquilo. Não está escrito tudo. Então, como é que eu vou saber, Eloá, o que é que não agrada a Deus, o que é que agrada a Deus? Como é que eu vou saber se não está tudo escrito aqui? Principalmente criações humanas da atualidade, coisas que a gente vive, mas não são da época da Bíblia. Para que a gente conheça e saiba quais são os pensamentos de Deus para nós, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter o conhecimento da sua palavra. E também ter um relacionamento com Ele, ter intimidade com o Senhor. Porque, claro que a palavra, ela não diz claramente sobre as coisas da atualidade, mas a palavra, ela é atual e se renova a cada dia. Então, tudo que a gente precisa saber está aqui. Então, se há um questionamento, se há um pensamento do que será que eu devo fazer, o que será que eu estou fazendo, está agradando ao Senhor? A palavra nos responde.
E claro, o filho sabe quando não está agradando o pai. É em um olhar, é no silêncio. O filho sabe quando não está agradando o pai. Então, conheça o Senhor, seja íntimo dele, conheça a sua palavra. E tem um salmo na Bíblia que diz, é o Salmo 139, que diz: Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A própria Bíblia diz: Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus sentimentos. Se você não sabe identificar aquilo que está errado, eu preciso saber se eu estou agradando ao Senhor, ore ao Senhor. Senhor, o Senhor conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Eu tenho certeza que a Bíblia também responde isso com aquele que busca, encontra. Se você tem alguma dúvida do que fazer, ore ao Senhor. Pergunte ao seu Pai, porque se não agrada a Ele, é a Ele que você precisa perguntar. E assim o Senhor te responde com certeza. Você não vai viver, e eu acredito que o Senhor não vai deixar você viver no erro sem ter o conhecimento daquilo que você está fazendo. Até porque, no final das contas, decidir seguir o caminho da verdade e do certo é uma decisão sua. É você quem decide, é você quem escolhe por isso. É uma consciência que vai partir de você. Então, com certeza, para que ele julgue isso, ele vai te dar essa consciência. É a sua decisão sobre todas as coisas, viver ou não no Senhor. Mas eu quero que você saiba que mesmo que você tome a sua decisão, você por si mesmo não é capaz de salvar-se. Você não é capaz de viver uma vida santa e boa e superar os seus erros e os seus limites sozinho. Então convide ao Senhor e convide ao Espírito do Senhor para que não apenas visite o seu coração, mas que ele faça morada dentro do seu coração. Porque todas as coisas cooperam para o bem, sejam elas boas, sejam elas ruins, mas no final das contas, o Pai quer o Filho pertinho. Então, ore ao Senhor, conheça a sua palavra e não vos conformeis com este mundo. Não haja como se o mundo estivesse certo, porque por mais que você esteja aqui por um momento, você não é daqui. Estou aqui para te lembrar que há um céu te esperando. Ainda que você passe por lutas, por choro, por tristeza, Apocalipse 21 vai dizer: não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza no céu que você vai. Mas para que você um dia vá para o céu, você precisa viver assim de acordo aqui. Então, mais uma vez, não normalize o pecado, mesmo que pareça algo comum, mesmo que pareça que todo mundo à sua volta está fazendo. Infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, a humanidade está sujeita a isso, a viver com o pecado muitas vezes batendo na porta. Mas você não é como este mundo. Você é geração eleita, sacerdócio real, cidadão do céu, que está aqui de passagem e que um dia, em breve, 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 vai morar no céu com o Senhor. E não há coisa melhor do que ter a certeza aqui na terra de que um dia você viverá no céu com Ele. Então, eu espero que essa palavra te toque e que você pense nisso. Não deixe que o pecado se torne rotina na sua vida. Pelo contrário, fuja da aparência do mal. É isso que a palavra fala. Então conheça a palavra, tenha um relacionamento com o Senhor e viva coisas extraordinárias que talvez muitas pessoas, infelizmente, por suas próprias decisões, vão deixar de viver. Mas não desista, mantenha firme, continua, porque no final há um galardão que te espera. Há o que vencer e que seja fiel até o fim. Então eu espero que essa palavra te encontre e que você comente, curta, compartilhe, me segue aí. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.